Divulgado nas redes, Dia da Visão. Quem viu essa imagem, quem recebeu essa imagem, faz assim com a mão. Quase toda a igreja. A ideia, irmãos, é que a igreja, ela tenha a conexão com as redes sociais para se informar também. Então entra lá de vez em quando no site da igreja, o nosso site novinho, lindo e maravilhoso, feito com muito amor. Nossas redes sociais, para você ficar conectado lá também, para que você não se perca. E diante disso, irmãos, nós entendemos que a visão da igreja, ela precisa não só ficar com a liderança, mas a visão ela precisa ser derramada para toda a igreja. Diga amém. Então, o pastor estava lendo um livro do Bill Hybels, e esse autor, que eu amo muito, te aconselho a ler livros dele, porque agora também a gente tem que pensar até o que a gente vai ler, né, irmão? E de quem a gente vai ler, né? Tá feio o negócio aí fora. Mas o Bill Hybels, um homem de Deus, e eu recebi essa indicação do pastor Paulo Mazzoni, da Central de BH, e esse livro nós já lemos ano passado, eu estou relendo. Nós íamos trabalhar com toda a liderança ano passado, mas não deu, ficamos só no livro Liderança Acima da Média, não, A Arte da Relevância, do Danilo, e esse livro nós não conseguimos trabalhar, mas vamos trabalhar esse ano com a liderança. O que o pastor te orienta? Bem, pastor, eu não sou líder. Se você trabalha em algum lugar, você lidera. Se você é pai e mãe, você lidera. E nós precisamos, irmãos, de uma liderança para 2026 corajosa. Amém? Amém. Liderança covarde, liderança que não é saudável, vai dar problema, vai ficar para trás. Principalmente em 26, que é ano de eleição. É ano que muitas coisas precisam mudar e com urgência, amém? Amém. Então, liderança corajosa, para quem guia e é guiado. Então, se você guia ou você é guiado, você precisa ler esse livro, é maravilhoso, me edificou, está me edificando. E quando eu li esse livro, tem um capítulo, uma parte, que fala sobre o dia da visão que o Bill Hybels fez na igreja lá. E eu achei fantástico. Eu não conhecia isso, por mais que algumas igrejas fazem, até talvez de outra forma, mas eu não tinha esse conhecimento. E eu entendemos Deus, oramos, pedimos um direcionamento a Deus, e Deus nos deu o tema. O tema do ano você já conhece, nós vamos falar também sobre isso, o ano do discipulado. E a visão, irmãos, ela vem para que a igreja caminhe, toda ela, de uma forma em unidade. O pastor não pode fazer nada sozinho. A liderança não caminha isolada. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Por isso que tem orelha, tem boca, tem pé, tem tudo. E se faltar uma parte, não tem como a gente concluir, vai faltar, falta você. O quebra-cabeça, irmãos, só faz sentido se você estiver nele, é a peça. Uma peça faltando não está completa, não dá para fazer a moldura. Então a igreja entende, a liderança se reuniu aqui, quase 100 pessoas na sexta-feira agora, um povo abençoado, todos os líderes auxiliares vieram de área, de célula, tivemos um cafezão, o café estava bom, igreja? Encheram a barriga, vai ter que correr, né? Correr, tem gente que come que corre, né? E aí, nós tivemos aqui um banquete, trouxemos a visão toda para eles, antecipadamente, todos apoiaram, amém, líderes? De uma forma bem assim, natural, né, com força, brincadeira, mas a liderança entendeu isso, e você vai receber isso agora aqui. Então hoje é o dia da visão, para quê, pastor? Para que você ande com a gente, nós não queremos você longe, aqui nessa igreja, tem espaço para todos, amém, irmãos? Ah, pastor, eu quero fazer, esse é o detalhe, eu quero. A questão é o que Deus quer que você faça. Irmãos, eu ouvi um testemunho de uma pessoa aqui, chegando na igreja, foi essa semana. Ela falou assim, pastor, aliás, foi na transição hoje, A esposa dizendo assim, a gente veio de uma igreja pequena, pastor. A gente trabalhou praticamente em todas as áreas da igreja. Irmãos, com alegria, irmãos. Com uma alegria.
Então, às vezes, nós já determinamos o que nós queremos fazer. Claro, você tem uma área específica, Deus vai te mover nisso aí, tá certo? Tranquilo. Mas nós temos inúmeras áreas que você pode se colocar à disposição. É a disponibilidade. Amém? Então, o pastor quer passar isso com a igreja nessa manhã. Não vou me alongar muito. Por quê? Porque nós vamos passar a visão, os alvos da igreja para esse ano. Nós vamos trazer uma palavra para a igreja nessa manhã ainda. E no final do culto, quem está na transmissão, preste atenção. O nosso tesoureiro, Juliano, vai trazer algumas informações preciosas do que vivemos em 2025 na área financeira da igreja. Por esse motivo, nós iremos retirar a transmissão do YouTube. Esse é um assunto interno, isso não precisa estar em evidência, é um assunto da igreja local, é aqui, é físico. E diante disso, isso vai fazer lá no finalzinho do culto. Então eu peço para você, aguenta aí, nós não vamos nos alongar, ainda tem a ceia. O pastor tem uma palavra objetiva nessa manhã. Nós vamos, inclusive, começar uma série hoje ainda. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque lá no final, você vai entender muitas coisas do porquê também nós estamos fazendo esse dia da visão. Porque, às vezes, a gente fala aqui, dízimos, ofertas, falamos de serviço, falamos dos ministérios, e algumas pessoas estão desconectadas. Elas estão no corpo, mas a cabeça está em outro lugar, está só ali no corpo, ou melhor, está na reunião, está no meio do povo, mas a cabeça não está aqui, os movimentos não estão aqui, a mentalidade não está aqui. E o pastor quer, já nesse primeiro culto de fevereiro, startando a visão da igreja, dizer para você, não se desconecte, não fique longe. Irmãos, isso é importantíssimo. Tem gente que passa problemas e não nos procura ninguém. Dá 3 meses e fala assim, estou fora. Aí a pergunta é, por que você não procurou a gente? Por que você não procurou um líder? Por que você não pediu ajuda? Eu já falei com a nossa liderança, se a igreja, um membro da igreja pedir ajuda aqui, e o líder não ajudar, irmãos, vai ter problema comigo. Nós temos que dar uma resposta pelo menos. Eu tenho esse pavor, vamos marcar alguma coisa, vamos tentar, vamos fazer algo, e não faz, é desesperador. Então o pastor quer que a igreja se una, porque nós vamos conseguir cuidar, irmãos, de alguns, mas se você nos ajudar, a gente cuida de todos. Posso ouvir um amém? Então o pastor quer trazer mais ainda a responsabilidade para a igreja. Pastor delega, pastor confia em quem exerce. Pastor saiu 3 semanas e não mudou, a igreja deu continuidade. Glória a Deus, irmãos. Eu vi um glória aí com as minhas férias, porque me ama. Gente que quer, teve até uma pessoa que falou assim, pastor, você não vai sair de férias esse ano não? Se eu vou sair de férias. Mas por quê? Porque a pessoa quer me ver longe. É longe para eu descansar, você não entendeu. É sério. Amém? Eu espero que seja. Diga assim comigo, dia da visão. Agora fala essa frase maravilhosa aqui, aqui está embaixo ali, ano do discipulado. Fala assim, ano do discipulado. Fala para 3 pessoas, pelo menos assim, discipulado. Amém? Qual é o tema do ano? Pastor, mas eu estou ouvindo isso desde Jesus. Pois é, a gente não aprendeu ainda. Teve 12 homens que morreram, incluindo Matias, um se suicidou, e a gente às vezes não aprende. Então o pastor tem lido alguns materiais, também buscado de outras fontes, mas, irmãos, eu tenho morado em alguns textos da Bíblia, confesso a vocês, que não dá vontade de ler livro nenhum, só a Bíblia. Eu estou lendo diferente de um tempo para cá. A Bíblia, irmãos, ela é riquíssima. E às vezes a gente busca um monte de comentário, um monte de... Irmãos, só a Bíblia, basta. Aí a gente vai para o comentário para saber contexto, às vezes o ano, conhecer às vezes aquele contexto daquela região, daquele período lá, e está tudo bem.
mas a igreja precisa retornar para a palavra, amém? Então, o ano discipulado, ele envolve um discipulado como, pastor? Discipulado bíblico. Você não vai pegar uma pessoa hoje, no final do culto, você vai ser a minha discipuladora. Não. Você vai para a palavra. O pastor vai instruir a igreja, não só hoje, mas durante a série, durante os cultos, como faremos esses discipulados em coletivo, pela palavra. Nós já temos grupos que se reúnem, só palavra, põe a Bíblia, pega um tema e o grupo vai conversando sobre aquele assunto, vai gerando crescimento no casamento, no solteiro, no filho, na filha, no lar, e a Bíblia vai governando, discipulando todos nós, amém? Por que isso? Porque nós, por vezes, entramos numa crise, que o discipulado é opressor, e aí não é discipulado, é paternalismo, é domínio. Então o pastor não vai abrir para essa questão de vou discipular A, B ou C como alguém que tem que se prestar conta para mim. Ele disse, não é o discipulado bíblico. Nós vamos aprender o discipulado como Jesus fez. Amém, irmãos? E por isso que a série Os Escolhidos de Jesus. Jesus escolheu 12 para caminhar com eles. E é isso que a gente vai trabalhar até março ali nessa série. Então, pode passar para mim, por favor. Como faço parte dessa visão? Bem, você tem uma visão. Hoje você está aqui, está na transmissão. À noite eu vou repetir isso para quem for vir à noite, que não virá pela manhã. Caminhada passo a passo. Isso aqui você precisa saber. Por que você precisa saber? Para você me ajudar com quem está chegando também. Isso aqui vai ficar disponível nas nossas redes, ok? Caminhada passo a passo. O que nós temos hoje na igreja? Primeira coisa aqui na nossa igreja, integração. A integração, já diz a palavra, integrar, estar junto, envolver, estar em comunhão ou ter alguém junto comigo, um grupo, uma família. Alguém que chega, que se enturma, abrir a porta, fechar a porta, direcionar essa pessoa, dar acesso a ela, recebê-la. Integração tem tudo a ver com isso. E nós temos uma liderança, obviamente, na igreja, que é o Felipe Marinho com a Ana. Fiquem de pé, por favor. Esse casal jovem, né? O Japinha mais charmoso. E nós, era a Luz Rangel, nós transicionamos em 25. Deus abençoou, ele tem feito um trabalho com a Ana maravilhoso de acompanhamento, discipulado. A integração, ela envolve recepção. Em parte, também temos o vínculo com o pessoal do trânsito, que é o João Binotto. Cadê o meu seminarista João Binotto? Fica em pé, lindão. Olha aí, ó. Vocês vão aplaudir para todo mundo, né? A igreja é uma bênção mesmo, que bom. Irmãos, integrar é isso. Recepção, lá o trânsito, discipulado para batismo, direcionamento, conversão e reconciliação. Então, pastor, por que o senhor está começando com integração? Porque quando você chega num lugar, você quer ser bem recebido ou mal recebido? Bem recebido. Essa é a verdade. Então, se você brigar com o Felipe, você brigou com a igreja toda. Se você brigar com a Ana, você arrumou um problema no céu. Pensa um casal, irmão, não me dá trabalho nenhum, irmãos. Não me dá trabalho. Então, é esse ponto, primeira coisa, integrar. Bem, o segundo passo, se você tem a área, conversão e reconciliação. Pessoas vêm à frente, se convertem, né, são convertidas a Jesus, outros voltam para Jesus. O que a gente faz? A gente dá acesso a essas pessoas. Direcionamos elas para a sala de transição e discipulado. Então, a pessoa chegou aqui, está perdida na igreja. E aí esse dia da visão tem tudo a ver com isso. Olhe para quem está do teu lado, saiba o nome da pessoa que é a tua família espiritual. E você pode dizer assim, como é que você está aqui na igreja? Já está em céu? Não, eu estou aqui. Estou até meio perdido. Senhora, então você vai se achar agora. Eu vou te direcionar para um lugar, você vai me ajudar. Não faz assim, não. Antes, lá atrás fazia assim, ó, hoje não. Eu vou te levar lá no pastor. Aí a pessoa vem aqui e eu fico aqui. E você vai embora.
Não precisa disso mais, amém, igreja? Pastor está delegando mais. Aí você vai ser a comunicação para essa pessoa e vai me ajudar. Então, reconciliação, conversão, é importante isso aqui, é demais, irmãos. Na verdade, o pastor sempre diz, a conversão, ela é algo de extrema importância na igreja, e eu recebo novos membros de outras igrejas, está tudo bem. Mas a gente não pode perder essa visão aqui, de conversão, amém? Então, esse é o segundo passo. O terceiro, discipulado e transição, que é a sala que a gente faz, o encontro domingo de manhã e domingo à tarde. Tem as datas. Pastor, onde é que eu acho essas datas? A agenda da igreja está na rede, nas redes sociais. E você pode, ainda não vendo nas redes, mandar uma mensagem ainda no número da igreja. A igreja vai te ajudar nisso ainda. Então, você só fica essa informação se você quiser. Mas o discipulado sempre à tarde. E aí temos aqui um parênteses. O discipulado, na visão celular, ele é feito também nas células. Nós iremos treinar os nossos líderes, vamos treinar pessoas para que aquelas que chegarem na célula sejam caminhadas, né? ou haja um caminhar com elas, e elas cresçam biblicamente, e aí vai entrar no grupo, ali no WhatsApp com o Felipe, e alguns casos não precisarão fazer o discipulado aqui. Por quê? Porque novos líderes e novas lideranças e as células vão nos ajudar nesse discipulado aqui. Mas isso vai ser treinado, isso vai ser orientado com todo o cuidado para que a pessoa receba instruções bíblicas. Amém? Bem, eu estou nesse tripé aqui. O que eu faço agora? Célula. Eu entendo as igrejas que a pessoa já chega na porta e diz assim, eu quero uma célula. Só que tem gente que chega aqui e fala assim, eu tenho pavor de célula. Cada um vivenciou algo, ou está vivenciando algo. Então o que a gente faz? A gente acolhe primeiro. Você não já fica enfiando célula, vem, não. Você recebe a pessoa e deixa ela falar. É que às vezes a gente quer falar, né? E a gente tem que receber alguém ouvindo o que essa pessoa tem para falar primeiro. E aí ela vai perguntar, como que são as coisas aqui? Aí você fala. Então primeiro a gente acolhe, depois passa o processo e a gente direciona para uma célula. Até porque nós não divulgamos número, ou melhor, endereços dos membros das células. Liderança de célula. Por quê? Você imagina, pastor tinha célula, até ano passado. Aí está lá o meu endereço. De repente, chega um elemento lá, pula o muro, 3 da manhã. E aí? Se bem que quase todo mundo sabe onde eu moro, né? Estou ficando preocupado com isso, Gabriel. Mas, o cuidado com o hospedeiro, o anfitrião. Então, é feito um contato telefônico para facilitar o acesso. Isso tudo, irmãos, é cuidado. Então, nenhum líder de célula tem o seu endereço divulgado. É um contato, um pré-contato anteriormente à visita ou estar na casa, ok? Então, nunca dê endereço de célula, sempre dê o contato do líder, para ficar mais fácil e mais seguro. Bem, pastor, eu não estou em célula, você está perdendo. Porque esse ano a gente vai trabalhar forte isso. Ah, pastor, mas então eu vou para outra igreja. Não, vai não, lá também tem. E tem muita célula lá, é verdade. É. Então não vai não, fica aqui, porque você vai amar as pessoas, não a estrutura, não o método, são as pessoas. Diga amém, igreja. Deus está cansado de ouvir métodos. Tem terra falando assim, método, né? Deus, recebe os meus métodos. E Deus quer ouvir o nome do povo. Está aqui o nome do Vitor, está aqui a Cal, está aqui o Cristiano. São os nomes. Então, célula é isso. Bem, passou pela célula, está lá, fez o discipulado, batismo e conclusão da sala de transição. Pronto, se tornou membro. Está tudo certo. Igreja, é difícil esse passo aqui? Facilitou? Quem não conhecia esse passo a passo, pode levantar a mão sem nenhum problema. Pode levantar assim. Muita gente. Ajudou? Refrescou a memória para alguns? Trouxe entendimento? É isso aqui que a gente vai fazer. Tranquilo. Bem, chegou aqui, primeiro culto, Gilberto. Ó, eu canto,
Eu sou profissional da música. Eu gravei já 34 DVDs e CDs. Eu quero dizer para vocês que eu sou quase igual, se não melhor, o Fernandinho. Disse nada para mim. Como assim? Eu gravei, eu sou Pavarotti Gospel. Disse nada para mim. Vai sentar aqui bonitinho aqui, ó. Discipulado ou sala de transição. Posso ouvir um amém? Amém. Nessa igreja, não é porque que você fez que você vai servir aqui no altar. Nessa igreja, quem passa pelos processos aprende a sentar. Quem aprender a sentar, vai poder se ouvir o levante-se e sirva. Não é porque você teve uma posição, não, eu fui pastor, eu sou doutorando, e é melhor que eu, hein? Eu sou o piorzinho aqui, irmãos, essa é a verdade. Galera aí tem currículo para dar e vender. Mas eu fiquei sentado muitos anos para ouvir e aprender. Mas quando eu ouvi o levante-se e ande, eu levantei e andei, não parei mais também. Tudo tem seu tempo, diga glória a Deus. Então, essa visão, irmãos, é para ser saudável, para cuidar de você. Eu não quero que você chegue aqui, novo membro, eu já vou chegar trabalhando. Não vai. Não vai. Você vai chegar aqui para ouvir, para ser amado, para ouvirmos a sua história, a sua vida. Depois a gente também, você vai trabalhar até a volta de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, depois disso, voluntariado. Olha o passo que é, o 6º passo. Tem lugares que colocam esse voluntariado aqui na integração. Qual é o seu nome? O que você faz? Você canta? Louvor. Aí o Gabriel quase morre do coração, porque a pessoa pega lá, fazer o teste vocal, porque ele vive, e ele dá jeito, tá? Pode procurar ele, aprender a cantar, tá bom, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Por quê? Porque o voluntariado é a pessoa que já está aqui com a gente, já é família, é isso. Então, estou no voluntariado, quem eu procuro? A Carlinha, fica de pé, Carlinha. Carlinha. Presta atenção, igreja. Dia 1 de fevereiro de 26, eu vou casar essa menina. E não vai demorar muito não. Não, eu estou falando hoje, escreveu o dia de hoje. Viu, João, que eu tenho que passar aqui? Os observadores de plantão. Ore por mim, igreja, ore por mim. É cuidado, é cuidado. Então, voluntariado, né, que é a Carla, que está solteira ainda, que vai casar, que eu vou casar ela. Escreve a profecia hoje. Amém, igreja? Amém. Aí, depois disso, os cursos da igreja, que é o quê? Unipetra, toda terça-feira, mudamos o dia para terça-feira. E aí tem TDL, UDF, você tem vários cursos, a gente está ampliando agora outros cursos. O desejo do pastor é que a UDF, que é a Universidade da Família, para quem não sabe o que é isso, são cursos para solteiros, casais com filhos, e a visão é que a gente tenha todos os cursos aqui, mas nós estamos habilitando pessoas. Então você que tem o desejo, você já fez o DF, nos procure. A gente quer habilitar um grande número de pessoas, de casais, para quê? Para que a gente tenha todos os módulos na segunda-feira. Posso ouvir um glória, né? Capacitar, irmãos, abrir para a comunidade, você trazer pessoas até não cristãs, justamente para quê? Para que haja restauração e base bíblica para esse povo que precisa. Então, tem um leque de cursos que também estão disponíveis nas nossas redes, com inscrições, ok? Bem, dentro desse time aqui, esse processo até o 7º ali, mais ou menos, você tem o que nós chamamos da casa do oleiro. A casa do oleiro, quem não fez casa do oleiro, por favor, fique em pé rapidinho. Não sei nem o que é isso, nunca fiz, pastor. Pode ficar, isso, fica. Isso, pode ficar, isso. Oh, glória, aleluia. Pode sentar. Vocês que não fizeram, não sabem o que é isso, seus problemas acabaram. Esse ano nós vamos ter casa do oleiro, para homens e para as mulheres, amém, igreja?
E em outubro, primeira Casa do Oleiro Kids. Pastor, amém. Diante disso, igreja, nós precisamos nos ajudar. Não tem como eu ir lá fazer a sua inscrição. Não tem como ir lá fazer a sua inscrição. Porque vai, esse aí vai. Amém, irmãos? Esse vai. Diante desse tempo da Casa do Oleiro, o que a gente faz? A gente também é tratado. A gente vai aprender, a gente vai sentar, porque é a visão da igreja também. Então você vai conhecer os pilares, você vai vivenciar grandes coisas lá no momento da casa, um lugar de restauração. É um tempo, irmãos, um banquete de Deus. Então você não pode deixar de fazer, as vagas já estão abertas, dá para parcelar. Eu digo para você assim, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Para você entender o quanto isso é importante e maravilhoso. Quem já fez Casa do Oleiro aí, levanta a mão. É bênção ou não é? É bênção. Então eu preciso que você se inscreva. Posso me inscrever, pastor? Estou chegando. Essa Casa do Oleiro você precisa fazer. E só temos uma de homens por ano e de mulheres também. Amém? Pode passar, por favor. Em maio. A data eu não pus aqui. Quem somos? Visão e missão. Nossa visão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que evidencia o caráter de Cristo e glorifica ao Pai, amando e servindo ao próximo. Eu queria que a gente lesse essa frase aqui juntos. Vamos lá? Uma igreja cheia do Espírito Santo, que evidencie o caráter de Cristo e glorifique o Pai, amando e servindo ao próximo. Pastor, amei a visão. Quando você chegar em qualquer lugar e alguém perguntar assim, o que vocês vivem da visão lá na igreja? Você tem que falar isso aqui, pelo menos. Olha, a igreja busca ser cheia do Espírito Santo. Essa frase você não pode esquecer. Eu não sei. Não falaram. Não, está aqui. Porque se você é cheio do Espírito, você vai evidenciar quem? O Cristo. Se você evidencia o Cristo, você glorifica o Pai. E se você quer glorificar o Pai, você vai amar ao próximo, você vai servir ao próximo. É muito simples, é uma sequência. A missão, vamos juntos lá na missão? Inspirar pessoas a se tornarem discípulas de Jesus. Toda pessoa que segue, que vivencia uma vida cristã, ela inspira outra pessoa. Ela precisa inspirar. Então, nós não estamos aqui de passeio. Estamos aqui para inspirar. Essa é a nossa missão como igreja. Então você não pode esquecer essas duas áreas, esses dois focos que a igreja sempre dá, ok? Bem, agora nós vamos, pode passar. Como é que vivemos isso? Células, caminhada. Então nós temos aqui, muito importante, nós temos hoje células para adultos, jovens, adolescentes de 12 a 13, outro grupo de adolescentes de 14 a 16, melhor idade. Olha aí os idosos, melhor idade. Para mulheres, célula em espanhol, novos membros, universitários e pais com filhos até 5 anos. Isso aqui a gente tem, a visão é essa, ok? Santa Felicidade, temos todos os líderes aqui. Quem é líder de célula hoje? Fica de pé, líderes e auxiliares, fiquem de pé, por favor. Amém. Pode sentar. Você que olha esse quadro e fala assim, nossa, mas é muita gente. Não é muita gente. Nós precisamos ampliar para vários bairros que ainda não tem uma célula. E isso é o nosso desejo para esse ano. Então, temos os nomes, temos as vidas que já fazem um trabalho maravilhoso. E diante disso, pode ir? Como é que vivemos isso? Isso. Bairros já alcançados: Santa Felicidade, Vista Alegre, Bigorrilho, Santa Quitéria, Centro Cívico e Santa Cândida. Esses bairros nós já temos, ok? Pastor, beleza, mas não estava bom? Não está bom, irmãos. Nós temos muitos bairros aqui do lado que não tem uma célula. Então, bairros a serem alcançados. Olha o mapinha. Quando você digita no Google o mapa de Curitiba, ou escreve ali Santa Felicidade, vem uma regional.
até a cor é rosa. Nessa regional você tem vários bairros, estão todos os bairros aqui dessa região que está ao redor de Santa, porque é como se fosse um distrito. E é muito fácil a gente conquistar essa cidade toda para Jesus, pelo que ela até me proporciona, de facilidade de acesso e tantas outras coisas. Então, diante disso, essa visão Deus nos deu, e a liderança é o pastor Harrison. Fiquem em pé, pastores, por favor. Ele nos ajuda, junto com o time todo, a elaborar, desenvolver, saber onde é que precisa, onde que não precisa, como é que está a célula. Então, nós temos um time que, juntamente com ele, esse movimento cresce. Estamos trabalhando com mais supervisões para esse ano, para pessoas estarem lá para te ajudar, inclusive na liderança. Então, esses bairros aqui precisam ser alcançados. Como que faremos isso? A gente vai abrir a célula de qualquer jeito? Não. Primeira coisa, nós estamos alinhados com o líder da intercessão, que é o Emerson, e vamos em grupos pequenos, em todos esses bairros aqui, nós vamos ungir, nós vamos consagrar, bairro a bairro. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, eu já moro lá. Beleza. Se você quer fazer isso, procure o Emerson. Você vai nos ajudar a ir lá, de preferência, no portal de entrada do bairro. Como tem o portal de entrada de Santa, e nós já fizemos isso várias vezes, até antes da pandemia e na pandemia, a ideia é que você consagre aquele bairro ao Senhor, e diga, esse bairro aqui vai experimentar um avivamento, nós vamos ter células nesse bairro, vidas vão sair das ruas, das drogas, e aí você vai vendo aquelas casas dos cultos às trevas, você sabe o que é? Lá, essas casas vão fechar, e essas vidas vão abrir as casas para quê? Para a célula, para uma casa, para uma reunião, para um tempo de adoração a Deus. Você crê nisso? Amém. Então eu preciso desses bairros aqui. Botuvinha, irmãos, eu tenho dificuldade de falar esse bairro às vezes. Botiatuvinha. Botiatuvinha. Hã? Butiá. Botiatuvinha. Está aqui. Lameia Pequena. Tem alguém de Lameia Pequena aí? E o bairro de cima, quem está aí? São João, tem alguém de São João? Meu Deus. São Brás. Tem gente de São Brás aí? São Brás. Tem gente de Orleans? Tem gente de Santo Inácio? Cascatinha? Moçunguê? Tem Moçunguê? Tem. Campina Siqueira, morei lá. Tem gente aí de Campina? Tem. É Lipe, então tu vai ter que vir para cá. Seminário, tem gente de seminário? Tem? Ó, precisamos. Campo Comprido? Campo Comprido. Seminário? Campo Magro? Tem gente. Irmão, só faltou seminário. Você está entendendo? Já está resolvido o problema. Então nós só precisamos, irmãos, entrar nessa visão. Pastor, por que essa estratégia? Porque, irmãos, ou nós entendemos o que é pregar o Evangelho, ou a gente vai ficar no mesmo lugar. Isso tem a ver com salvação, irmãos. Não tem a ver com... Eu nem pus número, irmãos. Nem pus alvo numérico. Mas eu só coloquei casas. Será que a igreja topa isso aqui? A igreja está junto com a gente para a gente chegar em todos esses bairros aqui. Glória a Deus. Amém. Ô James, qual é o bairro lá da Lum? Auer. Eu não vi o Auer aqui. O Auer está faltando aqui. O Auer nós já temos, então é só acrescentar ali, porque o James vai ser o líder daquela célula. Diga amém. Pode passar, por favor. Para onde vamos? Bem, eu te falei que a gente está fazendo, a gente vai fazer ainda mais. Mas agora são os alvos, e aqui é importante você se concentrar agora, tá bom? Mas busca a Deus, é o primeiro alvo da igreja. Pastor, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, buscar mais ao Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Vida devocional intencional, intimidade com o Senhor, crescimento espiritual diário. Irmãos, mais busca a Deus envolve um compromisso, um comprometimento
do seu coração com o Senhor, de você decidir crescer. O pastor não pode crescer por você, mas você precisa optar e decidir crescer. E isso é por devocional. O pastor começou hoje, às 6 da manhã, se você puder, amanhã eu estarei lá, 6 da manhã, no meu Instagram, live de oração e palavra, todos os dias, voltamos, às 6 da manhã, vamos crescer juntos com o devocional, por meio da oração. Intimidade, crescimento, precisa você decidir. A igreja vai falar sobre isso, mas eu preciso que você decida viver isso, ok? Segundo alvo, que a igreja vai buscar, mais oração. Essa vida de oração, ela precisa também ser individual, mas ao mesmo tempo no coletivo. Nós temos aqui, irmãos, a sala de intercessão, nós temos aqui turnos de oração antes dos cultos, nós temos aqui de adoração e oração, nós temos aqui orações às quartas-feiras, às 5 da manhã, nós temos antes do culto, tempo de oração com a intercessão. Então a igreja, ela vai buscar mais esse movimento de oração. Amém? 3, terceiro alvo, mais conversões. Pastor, mas a gente decide isso? Você tem que decidir crer que gente nova aqui vai se converter. Como tem gente aqui hoje, pelo menos, que vai se converter ainda. Então, o evangelismo intencional. Vidas transformadas, alcançados pelo amor de Cristo. Irmãos, a igreja precisa voltar a essa raiz de evangelizar. Quem viu o Vitor, vendedor de milho na praia? Você viu lá o Instagram. Está salvo, irmãos. E está direcionado para se batizar na igreja, que a vovó e o vovô fazem parte. É assim. É uma trajetória, uma jornada, não é de vez em quando. Então a igreja precisará exercer mais isso, e nós vamos dar ferramentas também para a igreja. Quarto alvo, mais células nos bairros, nós já falamos sobre isso. Expansão, igreja presente nos bairros, amor e cuidado às famílias. Nós não podemos ser uma igreja que venha ter como pilar central a terapia, a ação social, a base da igreja é a ação social. Não, irmãos. Isso é uma área dentro da igreja, é uma aba. O pilar da igreja, irmãos, é a Bíblia, é a rocha, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Então, diante disso, nós precisamos entender que a partir dele nós vamos expandindo. E aí, células faz parte disso, ok? Bem, nosso quinto alvo, mais discipulado bíblico. E aqui é o que eu falei anteriormente. Você está lá, e tem um grupo de mulheres, um grupo de homens, jovens, adolescentes, está lá um grupo. E de repente, você percebe que vocês têm uma certa afinidade, ou não, e você diz assim, olha, eu gostaria, vamos montar aqui um estudo bíblico, para a gente crescer pela palavra. Veja, não é célula, e não entrará no lugar da célula, é um a mais, pode ser uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. O pastor vai fazer isso. Nós já temos pessoas que realizam isso. E o pastor falou, tem gente pedindo, vão estudar a Bíblia. E é palavra, não é um livro adicional, não é um livro, não, é a Bíblia. Vão crescer ali, aí tem um tempo de comunhão. E isso gera o quê? Crescimento, desenvolvimento desse grupo. E às vezes, alguém não vem no culto, mas quer lá estudar a Bíblia. Eu me propus a fazer isso com o senhor Iovaldo, lá do Pastel de Vento. E estou fazendo, periodicamente eu vou lá, a gente vai sentar, vamos estudar. Ele já está em Jesus, ele e a Jussara. Uma visita, mas agora tem que dar continuidade, isso é papel da igreja, amém? Discípulos maduros e comprometidos. Irmãos, a gente tem uma leva de gente hoje que não tem compromisso com nada. E a igreja precisa ser madura a esse ponto de ter comprometimento. Para você comer o bacon, você tem que matar quem? Tem que matar o porco, irmãos. Compromisso, teve que se comprometer. Não adianta. Então a igreja está sendo chamada a isso. Sexto, mais unidade.
comunhão fortalecida, reconciliação, unidade entre ministérios, líderes e membros. Isso é que nós vamos trabalhar muito forte esse ano, ainda mais. Líder conhecendo líder, história, as áreas se conhecendo, vamos treinar, vamos dar ferramentas para eles também. Depois de mais unidade, no 7º item, 7º alvo, mais espaço e melhoria da estrutura. Qual é o item, irmãos? 7º alvo. Esse mês, nós estamos com um problema elétrico, estamos com o engenheiro elétrico supervisionando toda a nossa elétrica, de toda a igreja, cabo a cabo, tudo, 100%. Temos um laudo, e agora, pagamos, e agora ele vem para fazer uma análise, toda a elétrica da igreja, tudo, isso é custo. Por quê, pastor? Porque precisamos. Nós compramos uma caixa nova. Por quê? Porque as caixas que estavam aqui já não comportam mais a quantidade de gente, cadeira, de espaço, tudo mais. Foi as caixas que nós compramos lá no início da igreja. E não precisamos investir. E aí você vai ouvir o mesmo som aqui, você vai ouvir o mesmo som lá atrás. É caro. Depois o Juliano vai falar sobre isso. Pode passar. Mais servir e investimentos. É uma coisa que a gente vai trabalhar com a igreja. Organização e transparência, saúde financeira, base sólida para novos projetos. Pastor, eu tenho um projeto. Nós não poderemos executar o seu projeto sem oração, entender o momento. Às vezes não é o momento, e Deus vai nos dar essa direção na unidade. Por isso que é importante sabermos a saúde financeira da igreja. Eu sempre dei ideia, mas nunca aconteceu, porque às vezes a gente não podia fazer. Nós somos responsáveis. Então, essa transparência é fundamental para a igreja, e aí nós vamos conseguir chegar em alguns espaços novos, que precisamos inclusive de um espaço novo, mas isso não será uma fala enquanto Deus não direcionar a gente. Nós não podemos falar de algo sem que Deus fale primeiro. Então a ideia é que a igreja caminhe nisso, servindo, crescendo, e aí aqui entra a constância. Pastor, eu venho no culto uma vez por mês, com todo carinho. Você não pertence à família espiritual. Você não pertence. Você frequenta, e de vez em quando. E frequentar é padaria, é mercado. Família, você pertence. A constância é, domingo eu vou à casa do meu Senhor, cultuar com os meus irmãos. Isso é constância. Próximo domingo eu vou estar em célula, constância. Eu vou estar no domingo seguinte já querendo ver os meus irmãos de novo. Agora, irmãos, às vezes tem pessoas que pingam na igreja uma vez por mês, às vezes uma vez no ano. Que pertencimento é esse? Como é que você está falando de ser igreja se você não está junto com o corpo? Precisa estar. Não, pastor, eu fui tão ferido com isso. Vem aqui, nós vamos cuidar de você. Isso vai ser arrancado da tua história. Você vai fazer parte do corpo e saudável. Cristo é saudável, amém, irmãos? Ele é o cabeça da igreja. Então, tenha constância. 9, mais líderes. Você viu aí um monte de gente que mora nos bairros. E se Deus aí está te incomodando a você ser um líder de célula? Você vai fazer o TDL com a gente. Vai crescer. Irmãos, não tem como uma igreja crescer sem liderança. Se chegar a gente e não tiver líder, esse povo não fica. Tem que ter líder. Então, às vezes você já tem aí um chamado. Isso queima no seu coração. Nos procure. Nós vamos sentar, nós vamos te ouvir. Último, formação de novos ministérios. E aqui eu fecho. Esse alvo aqui, esses alvos, né? Especificamente o de desenvolvimento de novas áreas. Ministérios nascendo para a nova fase. E igreja preparada para o futuro. Presta bem atenção aqui. Esse ano 2026, nós temos conversado, lá do ano passado, na verdade, com um casal, e nós vamos implementar esse ano, logo no início, um trabalho com os sóis, viúvos e divorciados. São 3 áreas, são 3 grupos que têm crescido também na igreja, especificando divorciados. A igreja, ela trabalha, ela cuida, ela pastoreia em todas as áreas. Mas nós estamos levantando um casal, casado, com filhos. Eles já têm um trabalho, já desenvolviam também o próprio discipulado em grupos. O pastor sentou, oramos ano passado,
lá atrás, no meio do ano praticamente, sentamos em novembro, eles entenderam de Deus, estão desenhando o projeto, nós vamos trazer, e a ideia é que a gente tenha esse casal para caminhar com a igreja, com as pessoas que estão vivenciando essa área aqui. Cuidado, porque chegam pessoas aqui arrebentadas, frustradas, traídas, e aí como é que a gente cuida desse povo? Eles vão cuidar, e isso também vai ser direcionado para os outros líderes. Então essa é uma das áreas que o pastor entendeu, junto com a liderança, de implementarmos aqui. Irmãos, até aqui, esses 10 alvos, tudo bem para a igreja? A igreja entendeu esses 10 alvos, eu sei que são 10, às vezes não decora todos, mas faz parte do movimento, faz parte? É do céu? Alguém aqui da igreja, que está aqui membro, olha para esse 10 alvos e fala assim, pastor, eu não concordo com isso. Tem alguém aqui? Amém. Então nós vamos orar por isso. Feche seus olhos, por favor. Se você puder, põe a mão no seu coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nós te apresentamos esses alvos como igreja e nós decidimos claramente seguirmos as tuas instruções, seguirmos a tua voz e andarmos debaixo da tua palavra. Senhor Jesus, tome a frente. Tudo isso para que o teu nome seja glorificado e honrado em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você aplaudisse Jesus.